Vamos lá. Bom, a gente vai começar então pelo simple present. Esse tempo verbal é o tempo verbal mais básico do inglês, que a gente fala sobre ações que ocorrem no presente, né? Bom, vamos começar aqui então. Tá bom para você ler? Bom, vamos lá então. Simple present. Bom assim? Quer que mude um pouco? Não, tá bom. Tá bom, tá. Simple present. We use the simple present tense to talk about habits, routines, and facts. Então, nós usamos esse tempo, né, que chama simple present, que é como se fosse um presente simples, para falar sobre hábitos, rotinas e fatos. Vejamos os exemplos, né? Habits. I brush my teeth before having breakfast every morning. Os hábitos. Eu escovo os meus dentes antes de tomar café da manhã, toda manhã, ou todo dia de manhã. Routines. She only drives to work on Mondays, Tuesdays and Thursdays. On Wednesdays and Fridays, she takes the bus. Então, rotinas. Ela apenas vai de carro, ou dirige para o trabalho nas segundas, terças e quintas. Nas quartas e sextas, ela vai de ônibus. E facts. Water boils at 100 degrees Celsius. Então, a água ferve a 100 graus Celsius. Então, essas são as três formas que a gente usa o presente simples, para falar de hábitos, rotinas e fatos. Tá? Sempre coisas que ocorrem com uma certa frequência ou que sempre acontecem da mesma forma. We also use it to talk about the future. Então, a gente também usa esse tempo verbal para falar sobre o futuro. E esse aqui é um diferencial do nosso material que vocês vão ver de acordo com as aulas, é que, apesar da gente estar falando aqui de um tempo verbal básico, nós não vamos focar só nos usos básicos. Se você estivesse fazendo um curso normal de inglês, nesse momento você não estaria aprendendo isso, que nós usamos esse tempo verbal para falar sobre o futuro. Isso seria visto um pouco mais para frente. Então, o que eu fiz nesses 5 livros foi fazer de uma maneira em que a gente não somente veja o conteúdo básico, mas a gente também veja os usos intermediários e avançados dos tempos verbais, tá? Aqui, então, a gente também pode usar esse tempo verbal, apesar dele ser o presente, né? A gente também pode usá-lo para falar sobre o futuro. E aí, o que está escrito aqui, né? The simple present is used to talk about the future when we refer to future events that are scheduled and can be found on timetables and or on calendars. Então, o presente simples é usado para falar sobre o futuro quando nós nos referimos a eventos futuros que estão scheduled, que estão agendados, né? Estão agendados e podem ser encontrados em timetables, que seriam aquelas tabelas de horário, por exemplo, como no ônibus, em voo, coisas que nunca mudam, né? Ou em calendários. Então, coisas que já estão marcadas, ou que foram agendadas já, que às vezes é um compromisso que você tem um agendamento seu, ou às vezes é um compromisso que é tipo assim, um agendamento que ele é frequente, tipo o horário do ônibus, ele é sempre aquele mesmo horário do ônibus todos os dias, né? Então, você quer saber, que horas vai o ônibus para tal lugar? Você pega o horário e tá tudo lá. For instance, when we talk about events or situations that always happen at the same time every day, week, or month, such as the time the bus or the flight leaves, or when a class starts or finishes. Então, por exemplo, quando nós falamos sobre eventos ou situações que sempre acontecem no mesmo horário, todo dia, toda semana ou todo mês, como o horário do ônibus, né, ou do voo, por exemplo, o horário que o ônibus vai embora, sai, ou que o voo decola, ou quando uma aula começa ou termina. Então, for example, be here next Sunday at 4 p.m., don't be late. The plane takes off at 6 p.m. Então, esteja aqui no próximo domingo às 4 da tarde, não se atrase, o avião decola às 6.
né? Então, essa é uma, por exemplo, the plane takes off at 6, é aqui que a gente está falando sobre o uso no presente, né? Então, aqui, ó, the plane takes off. Isso é aqui, the plane takes off, é uma estrutura que está usando o simple present, que depois eu vou explicar mais a conjugação dos verbos e tudo mais. Mas se a gente estivesse usando um tempo futuro, essa estrutura seria diferente. Mas como está nessa questão de você conseguir encontrar o horário do ônibus numa agenda, num calendário, está agendado, está marcado, você não precisa usar o futuro, você pode usar o presente. Aí a gente tem um outro aqui. I can't meet you on Friday at 2 p.m. My class starts at 1, sorry. Então, eu não consigo te encontrar na sexta às 2. A minha aula começa a 1. Sorry, né? Sinto muito, me desculpe. Então, aqui, novamente, my class starts é uma estrutura do presente, só que a gente está falando sobre sexta. Então, por exemplo, hoje é segunda, né? Ou, né? Hoje, de fato, é segunda, mas se a gente está falando sobre a sexta está no futuro. Mas isso é meio parecido com o português também, né? Porque a gente também fala assim, minha aula começa a tal horário, sendo que você está falando sobre, não assim, minha aula começará, né? Não necessariamente você precisa falar assim, né? Minha aula vai começar, minha aula começa, porque é algo que, apesar de a gente estar falando do futuro, como sempre acontece, e é algo que é marcado, tem essa questão de ser, né, ter uma frequência, quase que é uma questão do presente mesmo, né? Que sempre acontece. Tudo bem até aqui? Você tem alguma dúvida? Tudo bem.